Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. Você pode nos assistir pela televisão, mas também de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Lá você clica no streaming e poderá assistir no computador, mas também no seu celular e no seu tablet. Não precisa estar ligado no fio. Tá na rua, tá com 3G ou tá com Wi-Fi, você pode acompanhar a nossa programação de qualquer lugar. E já que está conectado, participa, interaja com Antenados na Geral. Você pode mandar um tweet nas redes sociais, uma mensagem no Facebook, um SMS, um e-mail, ou também poderá ligar para o Antenados na Geral para fazer uma pergunta aqui conosco ao vivo. Hoje no Antenados, crente, está preparado para o programa de hoje? Nós vamos falar sobre mentira. É verdade, vamos falar sobre mentira. Quais são as consequências? Existe mentirinha e mentirona? Mentira que não tem muita consequência, mas tem mentira grande que pode trazer grandes consequências. Qual a diferença entre mentir e omitir? Hoje, a sociedade que nós vivemos, ela está preparada para um homem super sincero? Se existisse um cara que só falasse a verdade, a mulher chega dele e fala, amor, tô bem, não, você tá gorda. Ou qualquer outra situação dessa. Será que nós vivemos numa sociedade que nós gostamos de ouvir a mentira, de ser enganados de um jeito gostoso? A gente pergunta algo, eu tô bonito? Às vezes alguém acha que você tá feio, sua roupa não presta, fala, não, você tá muito elegante. Isso é uma mentira? Isso é pecado? É sobre mentira que nós vamos falar hoje aqui no Antenados na Geral. E para falar sobre isso, eu recebo ele que é bacharel em teologia e também pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, falando sobre um assunto polêmico, né? Que hoje a polêmica é grande aqui, é mentira. E nós vemos que na Bíblia tem muitas verdades escritas em mentira. Nós vemos do começo do mundo, já começa o Caim mentindo para Deus, dizendo que não é guardador do irmão. Depois vem as parteiras no tempo de Moisés, mentindo para salvar as crianças, né? O Sansão, enquanto estava falando a mentira, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, Deus se afastou dele. Nós vemos que Raabe, ela mentiu para proteger os espias. Então eu quero fazer aqui uma diferença entre omitir os segredos de Deus e a verdade. Pessoas que mentiram também para salvar a vida, igual Davi. A baba correu aqui, eles fingiu de louco. É uma mentira, né? E vai por aí afora. Você vai saber a diferença entre mentira e omitir os segredos de Deus. Tem segredo no seu serviço, tem segredo na sua família, que você não deve sair falando para os outros. E isso é muito delicado. Existem, não sei se a gente fala a palavra mentira, mas existem coisas que você deixa de falar ou fala o que não é a realidade para preservar pessoas, familiares, seus filhos. Ixi, vai dar muito o que falar o programa de hoje. Eu também recebo ele, que é psicólogo e pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória, em Cosmos, aqui no Rio de Janeiro. Estou falando do pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Realmente é um assunto muito bom para se falar, né? E já vou deixar aqui até uma pergunta, né? Quem nunca mentiu ou quem diz que não mente? Quem nunca mentiu, levanta a mão. Levanta a mão. Começa aí. Mostra ver se está com a mão amarela. É difícil. A gente vai ter aqui, de fato, um assunto importantíssimo, André. E vai esclarecer muito. E eu acredito que quem está vendo vai poder tirar muitas dúvidas a respeito do que nós vamos falar aqui. Olha aqui, já que a gente está começando o Antenados na Geral, eu quero chamar você para participar e ser um semeador também. Nós estamos em plena campanha Desafio Boas Novas 2012 e um semeador é uma pessoa que contribui financeiramente com a Boas Novas. Não apenas assiste ou participa, mas ela gosta tanto que ela participa ativamente, financeiramente, ajudando a Boas Novas a crescer e expandir. Nós temos muitos desafios até o final desse ano e no ano que vem, de novos canais, gente. Está chegando um novo canal do Rio de Janeiro que vai pegar todo o Rio de Janeiro, Baixada, São Gonçalo, Niterói. Nós temos São Paulo, capital, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte. Olha o tamanho dos desafios que nós temos, das portas que Deus abriu, mas para que a gente possa adquirir esses canais e ir à frente, precisamos que você contribua também com a Rede Boas Novas. 0 Operadora 21 2112 6300. Ligue e torne-se um semeador da Boas Novas. E voltando para o programa, eu quero falar um pouco. Olha, uma coisa interessante, pastores, eu estava até pesquisando na internet, quando a gente fala de mentira, eu me lembrei de alguns filmes, e até eu acho que existe na realidade nas cortes americanas, não sei se no Brasil é isso, quando você vai para um julgamento e tudo, você bota a mão em cima da Bíblia e aí faz um juramento, você promete falar a verdade, nada mais que a verdade, e é interessante do jeito que a sociedade usa. Eu acho bonito isso. Bota a mão sobre a Bíblia. Você está fazendo juramento não para as pessoas aqui, mas para Deus. Eu acho bem interessante isso, embora tenha muita mentira depois, mas é algo que a gente pode falar hoje. Na Bíblia,
Existem adjetivos e palavras que descrevem Deus. Onipresente, onipotente, onisciente, tudo sabe, tudo pode, tudo faz, está presente em qualquer momento. Também existem descrições próprias para Satanás, para o diabo. E acho que a maior delas, talvez, seja, uma que todo mundo sabe, é o adjetivo pai da mentira. Ou seja, a mentira originou nele e é a única coisa que ele sabe fazer, talvez, de melhor. E a minha pergunta é isso, até hoje, o cargo-chefe de Satanás, onde ele profissa mesmo, onde ele trabalha, pastor Carlos Henrique e pastor Sérgio, é na mentira, é o que ele sabe fazer de melhor? Perfeito. Pegando aqui um gancho da palavra do pastor, interessante, quando fala de Satanás, ele já se apresenta no cenário bíblico, já trazendo a característica principal dele, que você falou, é mentira. E quando ele já começa a querer persuadir os anjos para tomar o lugar de Deus, ele já começa contando uma mentira também ali, né? Querer achar que era melhor do que Deus, que poderia ocupar o lugar de Deus. Já é o máximo da mentira que ele conta. E como o pastor falou no início, na criação, né, na figura da serpente, ele pega inclusive a própria palavra de Deus, isso é interessante dizer, ele pega o próprio texto que foi dito para Adão e para Eva, e ele impõe ali uma característica importante para as pessoas de casa ouvirem e entenderem. O mentiroso, vamos dizer, o mentiroso profissional, ele usa de uma aparente verdade e traz o engano nisso. É uma característica assim de Satanás tremenda. Ele pega ali, ó, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala que morrerás, certamente morrerás. Ele pega o não e coloca na frente de certamente. Então ele já confunde a cabeça da Eva, trazendo uma mentira com palavras do próprio Deus. E isso é uma coisa que tem que ser observada. O mentiroso clássico, aquele mentiroso que maquina a mentira, que é o caso do próprio Satanás, ele traz a mentira sempre numa forma muito real, muito próxima da verdade. Isso fica muito claro aqui, eu acredito que possa ajudar as pessoas, até no convívio com pessoas, né? E tem pessoas que têm essa característica. Fala com verdade. É onde ele trabalha muito forte, ainda hoje continua trabalhando na mentira. Ele usa muito pessoas para isso. Nós vemos isso na televisão, nos meios sociais, o diabo se infiltrando com a mentira dele de várias maneiras, né? Agora eu quero deixar bem claro aqui, para as pessoas não pensarem que eu estou fazendo apologia da mentira. Não é bem assim não. Que Deus não mente, a Bíblia diz que nenhuma mentira vem da verdade. E Jesus falou exatamente assim, que ele é a verdade. Se o diabo é o pai da mentira, o nosso Deus é o pai da verdade. Inclusive Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, pai, ele é a verdade. Ele é a verdade e o pai da verdade é o próprio Deus, Senhor Jeová, né? É o que diz a palavra do Senhor. O diabo, ele tenta colocar mentira em todas as coisas que é de Deus. Todas elas. E ele começou com a doutrina errada. Diz que Balaão é um profeta, né? Eu fiquei olhando ali. Eis aqui aquele que viu a visão do Deus Todo-Poderoso e caiu em êxtase, adormecido. Eu fiquei pensando, André, o grande profeta de Deus abençoou o povo de Deus. Onde foi que esse homem errou? Onde foi que esse homem errou? Está escrito lá em Apocalipse sobre a doutrina de Balaão. Sabe o que era? Deus falou tudo certinho. A doutrina do diabo, da mentira. Ele ensinou os inimigos, entendeu? Ele ensinou os inimigos a fazer o povo de Deus pecar. Então, existe uma diferença entre mentira e omitir os segredos de Deus. Aqui no serviço, por exemplo, aqui do André, por detrás dos bastidores, há segredos aqui que, se eu perguntar, eles não vão dizer. Segredo do serviço, segredo de família. A pessoa faz uma pergunta, na sua família, uma coisa que você não pode falar, e fica, não, fala a verdade, você tem que falar a verdade. E você não deve omitir, né? Agora, o que é uma omissão? Omissão é exatamente o que Deus falou com Samuel. Olha, você vai lá e unge um rei. Aí o Samuel falou, mas como é que eu vou ungir um rei se já tem um rei? O Saul vai me matar. O que eu vou fazer, Senhor? Não, você vai lá e você diz que vai sacrificar. Agora, concernente, Deus falando assim, indiretamente, ele entendeu o que Deus falou. Concernente a ungir um rei, eles vão saber depois. Não, eu vim aqui sacrificar. Ele mentiu? Não, omitiu uma verdade.
Enquanto Sansão estava Ele não ocultando... falou tudo que ia fazer, né? Exatamente. Ele falou alguma coisa que ia fazer. Quando Sansão estava ocultando os segredos de Deus, Deus estava com ele. Ó, diz onde está a tua força, Sansão. Aquela mulher tinha um pombal inteiro ali. O pombal estava tudo com ela. Pombagira é cigana, menina das 7 cruzilhadas, e queria pegar ele encantado com aquela mulher. Diz, Sansão, onde está a tua força? Se me amarrares com a corda e tal. Aí amarrava ele todinho. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quando ele levantava, ele arrebentava as cordas todas. Aí ela ficava chorando. Pegadinha! Assim, né? Ela ficava chorando. Ele mentiu pra mim. Não é mentir, ele tava ocultando um segredo que Deus falou com ele. Entendeu? Que na cabeça dele não ia passar agora, isso é um assunto muito sensível da gente falar de até que ponto uma omissão de um fato, de uma verdade, se torna realmente uma mentira. Algumas pessoas até podem perguntar aqui, falando, André, talvez seja um jeito de falar isso. Quando a gente mente, nós estamos trazendo um falso testemunho. A própria palavra de Deus, e nós temos isso num dos 10 mandamentos, não mentirás, mas se você voltar para o texto original, não é mentir que está escrito. Fala assim, não levante falso testemunho contra o próximo, ou contra o seu irmão. Parece que ele embute na palavra mentir o seguinte, não traga nada contra um terceiro, contra uma outra pessoa. Quando você deixa de falar algo sobre si próprio para se preservar, para o bem, vamos dizer assim, não quer prejudicar um terceiro, parece ser uma coisa, não sei como é que vocês entendem isso. Uma mentira geralmente traz danos para um terceiro, para um próximo, aí está configurada a mentira, e quando não traz, é uma coisa propriamente minha, alguém quer saber um segredo meu de negócio, de, poxa André, como é que tu faz aí para não sei o quê, para falar e ter sucesso na sua vida profissional nisso, eu tenho talvez um segredo aí de algo que eu faço, falo, não, eu tento fazer isso aqui, chegar cedo, trabalhar duro, como todo mundo fala, mas a gente sabe que essa não é a verdade plena, talvez exista um segredo, isso seria mentir, eu não estou prejudicando ninguém, eu só não estou entregando ouro. Em relação à questão que você falou por último agora, e quando se pergunta, poxa, a pessoa vende um bolo maravilhoso, né? Vende aquela receita de família que todo mundo quer aquela receita para poder vender igual aquela família que vem. Esse é um bom Aí exemplo. chega uma pessoa e fala assim, me dá a receita do bolo. Aí você pega, o bolo leva farinha, leva ovos, aí tu coloca até os ingredientes, mas coloca as quantidades tudo errado. A pessoa vai lá, fica solado, fica duro, mas você me deu... Filha, a receita é essa aí. Ela mentiu, porque ela alterou o que é original. Agora, ela pode muito bem não pecar dizendo o seguinte assim, ó, isso é verdadeiro, eu não vou dar. Eu não vou dar a receita. Ou então ela fala assim, olha só, querido, ó, é uma receita, é um eufemismo, né? É uma receita de família, é tradicionalmente guardada na nossa família, eu não posso te dar. É muito mais legal você criar uma maneira de esclarecer do não que precisa mentir. Não precisa mentir, nem muito menos mentir. Eu sou completamente contra a mentira, embora, disse aqui o desafio inicial, que é impossível, André, a pessoa em sociedade, o ser humano enquanto vivo, ele não falar mentira. Eu posso até gerar uma polêmica muito grande aqui enquanto pastor, mas eu vou falar uma coisa, meu irmão. Todo mundo, de uma certa forma, mente. Ponto. E acabou. Agora, vamos entrar em umas questões mais profundas. Qual o tipo da mentira? Por que se mentiu? Como se mentiu? Para que se mentiu? Por qual razão? Qual é a origem? Vamos fazer o seguinte. Se é origem maligna ou não? Vamos para o rápido break e a gente vai voltar sobre isso, exatamente. Às vezes tem pessoas que até mentem para preservar a vida, a saúde, os sentimentos de outra pessoa. E aí? Como é que é num caso desse? Eu vou falar alguns exemplos desses no próximo bloco. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre mentira. É muito bom, fique antenado que está muito bom o papo hoje. Esse segundo bloco, eu vou querer, olha, é muito sensível isso que eu vou falar agora. Eu já passei por situações assim, acho que todo mundo já passou por alguma situação parecida como falou o pastor Carlos. Essa é a grande verdade. Quem falou que não, também está mentindo. Existem às vezes, não sei se a gente chama de mentiras, mas a gente não fala, são as inverdades, né? Para preservar alguém, para preservar sentimentos, preservar a saúde. Por exemplo, já aconteceu isso comigo, pessoalmente, onde encontrava minha avó e uma tia doentes, mesmo assim de estado terminal, sendo que a minha tia veio a falecer primeiro e
E a minha avó perguntava, e aí, como é que ela está? Se a gente falasse, olha, faleceu, a velha, coitada, eu chamo hoje, Deus a tenha, amo ela, mas ia morrer na hora. A gente precisava, não, tá tudo certo, não se preocupe, tudo. Não deixa de ser uma mentira. A gente, de certa forma, falava, não se preocupe, tá tudo bem, tá tudo certo. Não necessariamente eu estava falando diretamente da saúde dela. Eu falei, tá tudo certo, não se preocupe com isso. Isso, às vezes, é uma verdade que a gente fala para preservar a vida de uma pessoa. Às vezes, um casal está em pé de guerra, marido e mulher, e aí os filhos começam a falar, poxa pai, você não abraça mais a minha mãe, estou sentindo que vocês estão estranhos. E o pai fala, não meu filho, eu amo a sua mãe, ela me ama, está tudo certo. Mas está em pé de guerra, estão para separar. Às vezes um pai e uma mãe falam isso para preservar os filhos, para isso não afetar, talvez está em época de prova, afetar aí o estudo, um monte de coisa do filho. Não sei também qual é o grau psicológico desse garoto, que pode ser balançado com uma notícia de, não, eu e sua mãe, a gente não se dá bem, a gente vai se separar. Até que ponto essa omissão pode ser levada para não se tornar mentira e daí pecado e atrapalhar a convivência sentimental de uma família ou de um relacionamento? Olha só, a gente tem que saber a origem da mentira. Diz que a origem da mentira é satânica. Agora, omitir um segredo vem de Deus. Eu queria até concluir aqui que o Sansão, enquanto estava omitindo o segredo, Deus estava com ele. Quando ele revelou, olha, minha força está no cabelo, Deus se afastou dele. Entendeu? E nós vemos na Bíblia Sagrada casos de pessoas que usaram, não a mentira, mas ocultar um segredo para salvar a vida de pessoas. Por exemplo, Pedro salvou a vida dele mesmo. Você é um deles? Ele disse, eu nem conheço esse homem. Se ele fala, não, eu estou seguindo Jesus, ele morria ali mesmo. Está entendendo? Ele salvou a vida dele. Davi salvou a vida dele também. Se fingindo de maluco, a baba caía pela boca, né? E nós vemos também que Raabe, ela para salvar os espias, ela foi lá e ocultou onde os espias estavam. Não, entrou esse não está aqui não entrou. Tem gente que fala, olha, mente até para não ir à igreja, diz que está resfriado, não, hoje eu não vou não, tá entendendo? E não está resfriado nada. A verdade é essa, ele não quer ir à igreja. Agora, para salvar a vida de uma pessoa, não, tem que dizer a verdade. O rapaz entrou aqui, tem 2 camaradas querendo te matar aí fora, mas ele entrou aqui, ó, ele está aqui, eu não posso mentir. Aí os outros vão e matam, tiram a vida. Ela não, ela fez tudo isso. E nós vemos também no caso, no caso... É mentira, isso é uma mentira. Mas salvou a vida da pessoa. Eu posso voltar um pouquinho na questão que ele perguntou, escuta, assim, que é interessante. Mas salvou a vida, exatamente. Concluir aqui o meu raciocínio. Tem coisas que nós ocultamos que vêm de Deus. Por exemplo, tinha um exército inteiro cercando a casa de Eliseu. O Jazi levantou de manhã e disse, ó, um grande exército está nos cercando aqui. Aí o Eliseu orou e falou assim, ora, Senhor, para que abra os olhos desse homem. Aí são mais o que estão conosco do que o que estão com eles, né? E no final, o Eliseu levantou a mão e disse, Senhor, fere essa gente de cegueira. E eles vieram como adormecido ou abobalhado, e chegaram em cima de Eliseu, fizeram a pergunta. Nós vemos atrás do profeta Eliseu, você sabe quem é? Perguntou o Eliseu quem era o profeta Eliseu. Eliseu omitiu aquela verdade. Eu sei sim, eu vou levar vocês até ele. E prendeu aquele exército inteiro, levou lá diante da nação de Israel. Que origem foi essa? Origem de Deus. Ô Eliseu, o Espírito Santo falou com ele, oculta isso aí. Faz dessa forma. Tá todo mundo aí, ó. Está todo mundo aí adormecido. Agora, a falsa doutrina é as pessoas escutar todas essas coisas da Bíblia, que nenhum pastor comenta, né? Porque o mentiroso, ele vai pregar isso do lado contrário, vai ser igual o Balaão, vai pregar isso para mentir. Não, está na Bíblia escrito, aleluia, glória a Deus que nós temos que omitir. Aí começa a fazer um monte de coisa. O cara que é mecânico começa a arrebentar o carro dos outros e dizer, não posso contar os segredos aqui. O outro começa a não pagar o imposto de renda. Não, nós podemos omitir o segredo. Não é bem isso não. Ali está dizendo sobre segredos de Deus. O pastor tem um segredo, Deus, né? No seu emprego tem um segredo, na sua casa tem um segredo. O pastor é psicólogo, sabe que tem gente que mente também por problema psicológico. É aquele camarada que senta dentro de um bar e ele quer ser alguma coisa. Tá entendendo? Mas ele não conseguiu chegar lá. Aí diz na Bíblia, no livro do Provérbio, que está dizendo assim, que muitos daqueles há ricos, né, que são ricos e faz-se como pobre. E pobre que não tem nada, que se faz como rico. Megalomania. É aquele camarada que diz, eu sou tal, quando acaba o efeito da cerveja, aí ele vê que não é nada daquilo. Verdade. Né? Lá no hospital,
o médico, eu presenciei isso, né? O paciente morreu e eu estou lá no hospital, né? E o médico falou assim, queria falar com a sua mãe no telefone. Aí a mãe atendeu. Aí falou, a senhora pode vir aqui? Aí a mãe deve ter perguntado, como é que está a minha filha aí no hospital, né? Ela morreu. Aí, não, ele não falou. Ele falou assim, não, tá tudo bem, a senhora vem aqui que eu quero falar com a senhora. O procedimento é esse. Porque se fala, ela vem no meio do caminho, podia ter um infarto. Não, pois é, aí deixa... Era isso que tem uma questão também de ética profissional envolvida nisso, né? E eu conheço uns médicos, ele falou, André, quando a gente fala de questão de falecimento, a não ser que a família esteja longe, em outro país, outro estado, não tem como estar presente, o protocolo é que se informe. Outrora, o contrato está perto ou está vindo para cá, só pessoalmente. Por mais que ligue, eu vou falar, olha, tá tudo bem, vem aqui que eu quero conversar com você. Chega lá, ele vai dar a notícia. Esse tudo bem, na verdade, é uma mentira. Eu não falaria tudo bem. Eu falaria, ó, eu tenho, assim, existe como eu quero tentar explicar isso, André. Existe forma certa de falar a verdade. Na hora certa, né, no momento certo, até porque, é importante falar, na área da psicologia a gente usa um termo chamado máscara social. Isso é muito legal, né? A gente, até aquela coisa que você falou no começo aí, do marido com a esposa, eu acho que onde a gente usa mais máscara é em casa e na igreja. E no trabalho também, né? A gente Ou seja, em casa, igreja e trabalho. Geral. Onde é que a gente não usa? Mas a gente usa mais em casa, principalmente até com a mulher e com os filhos. Essa questão importantíssima da crise, da crise conjugal. A criança, ao contrário do que muitos nós adultos entendemos, ela tem um poder de percepção muito grande. Talvez melhor do que o nosso. Até porque está com tudo muito novinho, tudo muito formando. É um carro zero, tudo funcionando. Então, a princípio, o pai e a mãe, quando estão em crise, eles acreditam que a criança não sabe. Só que a criança sabe mais da crise do que eles. Porque ela já percebeu que o negócio não está bem. Quando ela chega ao ponto de perguntar, como você falou, é porque ela já não está mais suportando aquela questão. E ela quer uma confirmação de uma verdade que ela sabe que existe. Então é bom o Brasil saber disso. Então quando vem... Mas essa verdade dói. Aí eu vou falar pra você. Essa verdade atrapalha a cabeça. Imagina um pai... Agora eu vou ensinar a forma técnica. Poxa, tá eu vou perto da prova. Se eu falar amanhã a prova, se eu falar agora, o bichinho eu vou ensinar a forma técnica. Tem duas maneiras. A primeira é devolver... Omissão técnica. É devolver para essa criança, para esse adolescente, aquilo por um tempo. Devolver essa pergunta para ele por um tempo. O que você tem observado? E deixa ele falar. Chama-se longanimidade. Também. Mas aí eu prefiro também usar o tempo quando for falar realmente a verdade, o eufemismo. Você vai usar uma figura de linguagem onde você vai trocar. Você vai trocar algumas coisas, algumas palavras, por palavras brandas, palavras suaves, que vão entrar para não prejudicar essa questão psicológica. Até quando morre alguém, já viu aquela notícia bonita? Olha, o teu marido, ele foi recolhido para compor, né, como uma flor no jardim eterno. A pessoa, o que quer dizer isso? Ele morreu. Quer dizer, então é muito mais, tecnicamente falando correto, você falar dessa forma, do que você falar assim, ó, teu marido morreu. A verdade o enterro é amanhã. Quer dizer, então... A verdade nua e crua, né? Nua e crua. Ela pode ter uma... Não digo maquiagem, ela pode ter uma técnica, isso é psicologicamente falando, que vai, inclusive, preparar a pessoa... Avisar. Ela vai preparar a pessoa para aquela notícia traumática. E outra coisa, falar para a mulher que ela está gorda é uma notícia traumática também. Tem que preparar ela, querido, olha só. Meu bem, tô gordo, olha só a boa saída, pra tu não mentir. Meu bem, eu tava pensando, aprenda isso aí. Maridos do Brasil, preste bem atenção. Aprendam isso. Quando a sua mulher for pra frente do espelho e ficar se olhando e perguntar, meu amor, estou gordo. Aí vai responder. Você não quer mentir? Escute isso aqui. Querida, eu tava pensando numa coisa, é de Deus que você falou. Ela já vai ficar, já botou Deus no negócio. Meu bem, eu tava pensando, eu tô me sentindo meio cansado, meio enferrujado. Vamos entrar na academia, minha filha? O que você acha? Eu tô tentando aí. Minha mulher já entenderia. Olha, a minha vai, você tá mexendo gorda mesmo. Quer dizer, mas não vai ser tão impactante. Tá muito gorda, é verdade. Acabou até o casamento, vai ter um problema sério ali. Existem as maneiras, eu coloco assim. Existem as maneiras, as formas de se colocar, as questões verdadeiras. Eu primo sempre, André. Fico bem claro aqui, tem uma multidão de gente me olhando, inclusive pessoas da igreja, e eu falo muito sobre isso, né, sobre isso no púlpito. Eu prezo pela verdade. Até quando vou prestar conta para a igreja, isso é um assunto muito importante de se falar. As pessoas esquecem que muitas, ou a maioria, estão ali com sinceridade, pastor, na igreja, estão dizimando, estão ofertando. E existe, e é fato, eu vou mexer num caso aqui talvez muito sério, existe igrejas que fazem balancetes fraudulentos. Entra uma coisa, fala que entrou outra, isso é mentira. É uma igreja baseada em mentira. Quando tem caixa, tem X, mas não tem X, tem Y.
Quer dizer, então, eu prezo muito por isso. Né? Então, eu estou falando isso aqui, vamos sempre procurar nos aproximar da verdade. Embora é muito difícil e até em alguns casos impossível. Impossível. Vamos falar, que casos são esses que são impossíveis de falar a verdade, que aí, meu irmão, tem que desconversar mesmo e responder se não quiser mentir. Vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta falando sobre isso, sobre mentira. Fica antenado na geral, a gente volta já. Eu posso falar um dos casos que é impossível falar a verdade. Estamos de volta, Antenados na geral, terceiro bloco, estamos falando sobre mentira. Fica antenado, mande a sua pergunta. Deixa eu logo antecipar para o pessoal que não assiste a gente aqui, que quando você está mentindo ou desobedecendo seu pai, ele pergunta e você bota a mão para trás e faz uma figa assim, isso aqui não vai deixar de ser pecado não. Você está falando pecado com uma figa para trás, não sei para que as pessoas fazem isso. Existe, né? Não, vou fazer isso, eu vou dobrar porque isso aí não é uma mentira, corta o efeito, não corta coisa nenhuma. Você está mentindo, fazendo figa que não tem nenhum sentido. A gente foi pra rua no Antenados no Geral perguntar se as pessoas mentiram hoje. Você já mentiu hoje? Você mente? Olha o resultado, vamos ver o vídeo. Hoje não. Até agora não, né? Não menti hoje. Pô, já menti pra caramba, cara. Tô trabalhando com negócio de venda aí. Pô, o vendedor tem que dar uma mentira, senão não vende. Pô, algumas vezes, cara, senão hoje não dava nem pra me sair de casa. Oi, Jesus Cristo. Não, eu tenho que mentir, senão eu não vendo. Aí o cara, eu menti, senão eu nem saía de casa. Tá feio o negócio, tá ruim. Deixa eu dizer aqui, é engraçado, interessante que as pessoas que falaram que não mentiram, ela falou assim, não menti não. Você veio lá, cara, assim, mentiu, tá mentindo agora aqui, né? E sorria. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão de mentira. Uma pessoa mandou aqui uma pergunta interessante, falou que viu um filme. Eu cheguei também a ver esse mesmo filme. O filme chama-se Super Sincero. Ele ilustra uma pessoa que só fala a verdade. Só que ele fala a verdade nua e crua. É pai bola. Então, se a mulher perguntou, bonita? Não, tá feia. Você tá me achando gordo? Você tá muito gordo. Era assim o filme. E no filme foi estranho. Teve um momento que eu, assistindo o filme, parei e falei, gente, se hoje alguém fosse falar a verdade, fosse ser super sincero, como diz o filme, não viveria na cara, o cara é chato, é enjoado, ele é malvado, ele é seco. Ele não viveria socialmente, porque eu falei da questão das máscaras. A gente tem que usar, é uma coisa que até eu tive orando, eu falei assim, por quê? E Deus não me... Eu tentei entender na Bíblia, quando eu estudei isso, inclusive, eu falei, de fato, é uma realidade. Nós temos... A sociedade não é preparada para viver com verdade. É verdade. É uma coisa assim, tão assim, até difícil de explicar, porque eu, como pastor, eu estou na máscara de pastor. Eu ajo na igreja de uma maneira, em algumas situações, não que as pessoas pensam que são múltiplas personalidades, é porque eu tenho que explicar isso. Personalidade é uma só. Não existe dupla, nem tripla, nem múltiplas. É uma personalidade só. O que existe são transtornos da personalidade. A pessoa age de uma forma patológica de um jeito frente a uma situação. Isso, do papel social da máscara, é uma questão de defesa. Defesa e ajuste. E é para ter aceitação no grupo. Então é uma coisa que está intrínseca ao ser humano. Eu tento descobrir explicações, estudo, olho e vejo que é uma realidade. Por exemplo, falou a questão de olhar, está falando no olhar, isso chama-se emblemas e sinais, que é característico da humanidade. Todo especialista que trata de comportamento humano aprende isso. Nós temos, eu não vou falar aqui agora para não ensinar certas coisas, que são segredos da profissão. Estou brincando, tem qualquer livro, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Mas um dos emblemas que mostra, que inclusive que muitas pessoas acreditam que foi quebrado que era um mito, era aquela questão de a pessoa mentir sem olhar no olho. Os mentirosos clássicos, os psicopatas, eles mentem olhando nos teus olhos, choram contigo, te abraçam e o cadáver está dentro da mala dele. Está entendendo? São pessoas doentes, pessoas clinicamente comprometidas. Agora a questão da questão de não mentir, que ele falou que não sairia de casa se não tivesse mentido, entra naquela questão da pergunta da mulher às vezes. Onde você estava ontem? Por que você chegou a essa hora? Por que você chegou de madrugada? Se ele fala a verdade para a mulher, eu estava na chopada, de lá eu estiquei com outro, ele nem sairia de casa. Não estou dizendo que esse é o caso, mas pode ser. Então o camarada, ele simplesmente vai mentir. Quer dizer, agora complica para quem? Para o crente. Complica para quem quer chegar à verdade, como o pastor falou. Quem falou que é a verdade? Jesus. Tu serve a quem?
a verdade. Então isso complica. Isso gera, inclusive, André, alguns conflitos internos, e não são poucos. Vou assustar algumas pessoas aqui, lamento, mas tem que formar. Não são poucos os casos de surto, até psicótico, dentro das igrejas, em função dessa falta de ensinamento correto. A pessoa vê uma coisa em casa, vê uma outra coisa na igreja, e ela fica, de certa forma, vê o pastor de uma forma na igreja e vê ele de uma outra forma na sociedade. Tem pastor que tira coisas no nome de membro e não paga. Tem pastores que compram as coisas dos outros e não paga. Tem pastores que fazem gabinetes com mulheres, e a palavra é essa, você bem clássico, canta a mulher do membro, canta a mulher do obreiro. Isso tudo é uma mentira, o camarada, ele vive uma mentira. Ele é, na verdade, um mentiroso. Deixa eu fazer uma pergunta interessante sobre essa questão de mentira, então. E é uma pergunta de uma pessoa, ela fala assim: André, mentira pequena traz consequências pequenas. Mentira grande traz consequências grandes. É assim que funciona? O que você planta, você colhe na mesma dimensão e proporção? Isso aí depende, né? A origem da mentira, né? Nós vemos aqui que, inclusive, André, antes de responder essa pergunta, eu queria responder aquela que ficou no ar, que você ia voltar para dizer que tem coisa que nós devemos ocultar mesmo. Que tipo de coisa? Não fala assim, olha, não quero nem mentir, mas não vou te falar. Não tem, por exemplo, segredo pastoral. Não tem jeito de falar a verdade. Inclusive, tem um assunto que é muito importante. Eu vim de uma época que as pessoas excluíam do hall de membro a pessoa que pecava diante da igreja toda, né? E eu estou lá na igreja, aí, sabendo que a esposa do rapaz lá adulterou e ela vai ser excluída, e ele veio perguntar para mim: aconteceu alguma coisa com a minha esposa? Eu falei assim: não. Eu falei: o quê? Não sei não, é o pastor que sabe. Aí eu falei: pastor, não exclui essa pessoa diante da igreja não, porque isso vai ter problema. Tá entendendo? Quem deve contar a verdade para o seu marido é a mulher e não o senhor. O senhor pode excluir ela ou deixar ela no banco, mas não dá uma explicação aqui. Isso vai dar um problema, esse homem é nervoso. O pastor: não, eu tenho que falar a verdade, porque a verdade é o segredo, aqui não tem nada disso, aqui é culto de doutrina. Aí foi lá e falou: essa irmã está sendo excluída por adultério. Quando o marido soube, diante do culto, que ela estava em adultério, quebrou uma cadeira nas costas da mulher, bateu na mulher dentro da igreja, pegou as roupas, foi embora de casa, e até hoje a irmã está orando lá do banco da igreja para o marido voltar, e o marido diz que não vai voltar de jeito nenhum. Faz 25 anos que está separada por causa da imprudência de um pastor. É verdade. Nós temos que entender isso aí. A origem do mal, da mentira, é o Geazi mentir. Eliseu foi lá e curou. Deus usou o Eliseu, claro, foi Deus que curou, né, o general lá da Síria, o Naamã, e o Geazi foi lá e mentiu. Aí, olha a palavra de Eliseu: não, pode ir embora. Aí, não, eu vou adorar o Deus do céu e da terra, mas eu sou lá a ordenança do meu rei. Quando eu estiver diante das imagens de escultura, eu tenho que estar fazendo segurança lá do rei. Aí, que o nosso Deus, que agora é, né, esse teu Deus é o meu Deus, né? Você não quer nada? Não quero nada não. Aí foi embora. O Geazi lá cresceu o olho e contou uma mentira. Não, chegou lá um visitante, mandou trazer umas capas, umas pratas, dois sacão de prata, e deu muda de roupa para ele. Isso é uma mentira para quê? Para roubar. A origem maligna. Outra mentira também, para não ajudar na casa de Deus. Tem gente mentindo também para não dar o dízimo. Olha o que aconteceu com Safira e Ananias, né? Uma mentira para não colaborar com a casa de Deus. Prometeu uma coisa e não deu. Tem gente, inclusive, quero trazer aqui à vista o programa da Rede Boas Novas. Eu gostaria que você não mentisse mais no coração, abrisse o coração para essa rede, porque essa rede é nossa. Isso é muito importante. E aquela pergunta, Felipe: mentirinha pequenininha traz consequência pequenininha, não pode se preocupar. Mentira grande traz grande. Não necessariamente, né? Mas assim, de uma maneira bem tranquila para responder. Pastor, só mentira. Já vou dar rápido pro senhor. A palavra certa no dicionário, você pode observar, é mentirola. Mentirola. É uma mentirinha, né? De pouca consequência. É bem assim, literal. Se você tem uma coisa que você inventou e ela está ali numa esfera bem, vamos dizer assim, pequena, vamos dar um exemplo aqui. Eu chego pro chefe e falo: ó, cheguei atrasado. E outra coisa, mentira tem perna curta. Isso aí é um fato, né? Uma hora ela vai aparecer, nada fica encoberto. Uma hora vai aparecer. Faltou antes por quê, Carlos Henrique? Faltei porque eu estava com dor de dente.
Aí chega uma época mais na frente, se descobre que eu não tenho nenhum dente natural mais, que tudo é dentadura. O cara fala, poxa, camarada daquela época ele mentiu. Qual a consequência vai ser disso? Puxa, vai me chamar, ele pode me dar uma advertência, ele pode simplesmente brincar com a minha, dependendo do relacionamento que eu tenho com ele, me encarnar dentro do mundo, de certa forma, me expor. Vai ser uma coisa que você exposto. Ó, falou que tá no dente, o cara usa dentadura. Pô, dentadura dói, rapaz. Quer dizer, é uma consequência, você é envergonhado. Como pode ir, qual o extremo disso? Eu ser demitido. Até aí, ok. Agora, eu tenho aquela mentira que é uma também clássica, a traição. O camarada, ou a pessoa, a mulher traída, ou o homem traído. Tu tá me traindo, fulano? Não, tô traindo, não. Tá mentindo. Tá me traindo? Não. Descobriu. O camarada descobriu. Olha a consequência, ele pode levar, qual o fim disso aí? Levar a cometer o quê? Um crime, um assassinato. Tanto o homem quanto a mulher, crime passional. Ele vai lá e vai matar, porque não suporta ver aquilo que ele quer pra ele, que ele ama, com o outro, e ainda mais com recheio de mentira. A pessoa se sente diminuída, se sente menosprezada, além de ter sido traída. Então a reação da pessoa, a consequência por essa mentira. Resumindo, André, acredito sim. E a Bíblia também fala sobre isso. Quando, eu falei no começo aqui em off, quando a mãe de Jacó, porque gostava mais dele, chega lá e prepara Jacó para se disfarçar do irmão, olha o que essa mentira poderia ter gerado. Porque os irmãos estavam com ódio um do outro. Melhor, Esaú queria matar de qualquer maneira Jacó, porque fez um conluio com a mãe dele. Então ele falou, vou pegar esse cara, vou matar. Ele pegou minha bênção. Embora ele tinha já, no contexto mais ali, aberto mão daquilo ali. Mas ele não aceitou aquilo, ter sido enganado. Poderia ter matado, uma consequência grave. Então veja assim, a ação de uma mentira, ela está, a palavra é essa, diretamente proporcional sim à sua consequência. Eu acredito nisso. E toda mentira grande começa de uma mentiria também, a gente tem que lembrar. Vamos para um rápido break, daqui a pouco voltamos e eu vou querer agora também botar na mesa. Vamos diferenciar mentira e fofoca, qual é pior? Porque fofoca não necessariamente é uma mentira, pode ser uma verdade, mas uma verdade pessoal e secreta que a gente joga para todo mundo. E aí, mentira, fofoca, qual é o pior dos dois? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já para o último bloco. Estamos de volta, último bloco do Antenados no Geral. Agora prepara o ouvido, queridão. Nós vamos falar sobre 3 coisas aqui que vai tomar o bloco inteiro. Estamos já falando sobre mentira, agora eu quero falar um pouco sobre fofoca e eu vou além, vou falar sobre calúnia. No meu entender, fofoca é quando você espalha a verdade, mas não é uma verdade que tem que ser espalhada, porque a verdade, quando nua e crua, ela pode machucar as pessoas. Isso chama-se fofoca. Quando você pega uma verdade e você deturpa, adiciona, muda, já não é mais verdade, não se torna mais fofoca, e falo, não se torna mais fofoca, é calúnia. Calúnia pode ser crime, pode ser preso por isso. Então se você está falando uma mentira, espalhando uma mentira sobre uma pessoa, você não está fofocando, você está caluniando e difamando. É sério o negócio. Fofoca eu entendo como se espalhando uma verdade que não era para ser espalhada, que a pessoa descobriu. Por exemplo, você tem um vizinho que é crente da igreja, aí ele ouve uns gritos, não sei o que, aí chega no outro dia na igreja, e ontem, ó, teve maior quebra-pau lá na casa do irmão tal, tá falando a verdade, mas minha irmã, para que falar isso? Outra coisa é, não ouviu nada, ouviu talvez o grito das crianças e quis interpretar do jeito que queria, e falou, ó, tá vendo, ontem teve maior quebra-pau, e não teve, ela já está caluniando. Como você enxerga, calúnia, pior do que fofoca, pior do que mentira, tudo vem do mesmo lugar, o mesmo fundamento? Tudo vem do mesmo lugar. Tudo vem a origem satânica. Nós vamos ver isso aqui. Olha bem, por mais que fofoca seja espalhar a verdade? Não, por mais que fofoca seja espalhar a verdade, a origem é satânica e tudo é a mesma coisa. Eu vou explicar para você. Na minha igreja eu coloquei uma pessoa, uma do lado da outra. Ombro com ombro. Um do lado, todo mundo de frente para lá. Cheguei na ponta do lado direito e falei no ouvido da pessoa. Exatamente assim. O irmão Joaquim foi consertar a cama da irmã Antônia. Não houve problema nenhum, porque o irmão Joaquim, ele era marceneiro. Passa pro ouvido da outra. Aí a outra ficou no ouvido da outra. Outra, passa no ouvido da outra. Foi passando. Quando chegou no final da fila, eu perguntei, o que falou aí no final? Aqui falou que o irmão Joaquim estava no quarto com a irmã Ana, os dois lá, eu não sei não. Saiu uma marcenaria tremenda lá dentro. Eu perguntei, eu falei isso aqui? Não. Aí eu cheguei na ponta de lá, falei a mesma coisa.
Só que eu fiz a mesma coisa, contei outro assunto. A irmã Antônia estava com o seu Joaquim, famoso telefone dentro de uma sem fio. sala, dentro de uma sala, os dois sozinhos estavam estudando. Quando cheguei do lado de cá, perguntei: o que falaram aí? Falei assim, falaram que o irmão Joaquim estava os dois dentro da sala, os dois sozinhos lá namorando. Quer dizer, mudaram as coisas. Nós temos que saber que a fofoca, ela chega para 1, 2, 3, 4, 5. Passou de 5, já está diferente o negócio. Aí surge aquela calúnia, entendeu? Já muda de fofoca para calúnia. E nós vemos que nem sempre a calúnia ou a mentira, Deus revela. Vou dar um exemplo aqui de José, que os irmãos dele, né, venderam ele como escravo, e pegou a túnica dele, esfregou lá no sangue, e chegou para o pai. Premeditaram toda uma mentira. Chegou lá no pai, eu quero dar uma notícia a você que está sendo caluniado, presta atenção. Aí, olha, o nosso irmão morreu, um leão, um bicho matou ele. Aí o pai, que Jacó, um grande homem de Deus, chorou, sofreu, orou, mas como é que o homem orou? E Deus não revelou para ele que José estava vivo. Que tinha um propósito de Deus nisso tudo. Agora, diante de uma calúnia na casa de Potifar, Deus deu vitória a José? Não. Engraçado que a mulher ficou lá no bem bom, o seu marido, ele foi jogado numa prisão. Engraçado que os irmãos que pecaram, ficou no bem bom, junto com seu pai, lá com a herdade, e ele está sendo vendido como escravo. A integridade dele fez ele ir para a prisão, fez ele ser vendido. Por que Deus não está dando vitória a você? Porque Deus tem um plano muito maior na sua vida. Você se prepara, porque a obra de Deus é muito grande. Eu quero dizer que Deus não mente, Deus não aceita mentira. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o nome dele é Espírito da Verdade. Quem mente são os homens. Agora, há uma diferença entre você mentir e ocultar um segredo de Deus. É melhor, às vezes, ocultar um segredo de Deus, senão você vai arrumar grande problema. Você não precisa mentir também para ocultar um segredo de Deus. Eu tive um problema, quero dar um exemplo assim próprio, até no ar, e certamente meus familiares estão vendo. Uma época eu fui procurador do meu pai e da minha mãe. Meu pai ficou doente, fui procurador dele, depois fui da minha mãe. Sabe que meu pai era militar também, aquele negócio todo, tinha um bom salário, deixou até uma boa pessoa pra minha mãe, também já faleceu. E o banco, você sabe que o sistema financeiro nosso, ele te dá facilidades. Ele parece que lança uma espécie de armadilha, uma coisa que você fica, de certa forma, encantado com aquilo. Não era nenhum bobo, sabia que aquilo tudo ali era facilidade. E um momento da vida da nossa família, que a maioria, ou todos os meus irmãos, nenhum estava trabalhando. Minhas irmãs, ninguém trabalhava. Então tinha uma demanda. E eu, sendo procurador, eu sempre tive meu trabalho. E o que eu fiz? Eu estou precisando disso. Toma, ia lá no banco, pegava o empréstimo e dava. Eu quero fazer a festa aqui. Toma. Meu irmão, tudo que tira tem que repor. Ou tem que pagar. Os juros. Meu irmão, o negócio tomou uma proporção que quando eu via não tinha administrado nada direito. O negócio estava tudo degringolado. E ele me perguntava, como é que tá? Como é que tá a conta, mamãe? Tá guardando alguma coisa? Eu falei, gente, tá aqui, ó. E eu tentava explicar para eles, mas a gente está gastando. Tem coisas para pagar. E muita coisa pendente, ficando enrolado. Enrolou o CPF da minha mãe, na época. E eu, como crente, eu quero chegar a falar isso, diante dos meus irmãos que ainda não são da igreja. Olha o que eu tive que fazer por um tempo, omitir. Falava que estava tudo bem. Quando, na verdade, o rombo era grande. E eles não iam entender. Por mais que eu mostrasse fatos para ele, de conta, de extrato, de empréstimo, isso foi feito para você. Isso foi feito para você, ó. Isso eu paguei a tua faculdade. Isso aqui eu fiquei, era fato. Só que, no fervor das emoções, de que eu fui chamado? De ladrão. Fui chamado de crente mentiroso. Até hoje, a minha relação com esses meus irmãos é afetada em função disso. Inclusive, até se você mesmo receber uma grana muito grande, você não pode falar a verdade. Senão você é assaltado. É alvo de uma... E os irmãos se pedir emprestado? Sua família é sequestrada. Eu aprendi muito, André. Olha só. Hoje, escuta só, pastor, hoje, eu vejo exemplos na igreja. E eu hoje, pastor, na época eu não era pastor, eu era diácono. E sofri muito com isso. Tive que me afastar da minha família. Porque você ser acusado de ladrão. E todo mundo que eles encontravam, a defesa deles era essa. Aquele crente, aquilo é... Não vou falar o nome que você não precisa, que vocês já entenderam qual é. É aquilo que eles gostam de chamar muito crente com isso, né? Começa com S. É isso. Ele roubou a gente. Aí comprei um terreno com dinheiro da herança, dinheiro do Pago Seguro. E não tinha o dinheiro para comprar o terreno todo. Na época que eu fiz, eu dei uma pequena entrada e me garanti em pagar. Eu pagar com o meu pagamento. Aí uma época precisaram do documento, por isso que eu falei que me chega bem na corte. Precisaram, uma irmã lá, a pessoa, quero documento do terreno. Tinha documento, dei. Aí estava lá a forma de pagamento.
Mas você falou que tinha dado 5 mil de entrada, que só tem um. Cadê os 4? Você roubou os 4. Meu amigo, tu crente levar isso? E de fato aqueles 4 eu cobri uma outra coisa. E minha mulher, entrega isso, meu bem. Você vai ficar louco. Eu falei, não, tem que acertar tudo primeiro e dar pra eles como eu peguei. Foi o que eu fiz. Então, pra entender isso, eu explico na igreja o seguinte. Meu irmão, procure ser o que você é em casa, na sociedade, na igreja. Tem uma história que conta que o filho de um presbítero, chegou na igreja e ficou rodeando o pastor. Conhece essa? Ele ficou rodeando o pastor. O pastor aí, tá querendo ir pro público pregar? Abriu o culto e ele tá rodeando o pastor. Menino de 6 anos, pastor. Rodeando o pastor. Aí o pastor não suportou mais e falou, meu filho, para. O que está acontecendo? Eu cheguei, você me parou, você não deu uma palavra, você está me rodeando, aí ele botou uma assim no menino de 6 anos. Pois é, pastor, eu estou intrigado. Você está intrigado com o quê, meu filho? Eu estou aqui, já olhei, estou vendo que você está me rodeando, está me cercando. O que você está querendo? Eu estou querendo achar, pastor, a tua outra cara. Ah, o pastor, que isso, meu filho? Você não está entendendo? As pessoas só têm um rosto. Não, estou doido. O que é? Vem cá, o que está acontecendo? O filho do presbítero. O que está acontecendo? É que lá em casa meu pai me falando com a minha mãe, o pastor tem 2 caras, o pastor tem 2 caras. Eu quero achar essa outra cara do senhor. Você está entendendo o mistério? Então, quer dizer, mal do pastor. O pai, o presbítero que falava o tempo todo em casa, aquele pastor tem 2 caras. E a criança de 6 anos ouvindo. Então ela imaginou o quê? Eu vou procurar essa outra cara do pastor. E de certa forma ele acabou revelando a verdade, que esse presbítero, ele estava o quê? Ele estava, na verdade, contra o pastor dele. Quer dizer, então tem que ser verdadeiro. Isso afeta. A fofoca. É por isso que tem muitos jovens no mundo, porque a pessoa é uma coisa na igreja e em casa é outra coisa. Olha isso aqui rapidinho, pastores. Vi um rapaz que mandou e ele sofre, aí já é uma coisa compulsiva mesmo dele, da mentira e no psicológico. Ele falou, André, quem mente tenta fugir da realidade. Eu sofri durante anos com os efeitos e no mundo da mentira, a ponto de tudo que eu dizia era falso. Eu tinha medo de trazer à tona a realidade, pois temia as consequências da verdade. Do mesmo jeito que um alcoólatra sofre de abstinência e pede álcool, seu corpo pede isso, um mentiroso compulsivo, como eu era, sofria com o pensamento de encarar a verdade. Mentir pode se tornar um vício, sim. Os pastores concordam? Tem pessoas que mentem tanto que até a mentira que ele tá trazendo à tona, para ele aquilo se torna até uma verdade. E nós temos que entender isso aí. Os gibeonitas, eles chegaram com aquela roupa toda roupa suja, uns bolos bolorentos na mão. Até para você hoje em dia dar uma esmola, ajudar uma pessoa, tem que ter uma certa prudência. E dizendo, somos de uma terra muito distante. E eles eram os inimigos. E diz que Josué foi lá e fez aliança com eles e não pediu conselho à boca do Senhor. Olha o perigo. E também diz também que o mentiroso que se torna um fofoqueiro, que é o caso do pastor aí, que foi o presbítero ou a mãe que falava? O presbítero falava. Que falava, né? Eu quero ver a cara do pastor. O pastor tem 2 caras. Chama-se hipócrita, né? Aquelas pessoas que têm várias caras, que no teatro grego era um pauzinho embaixo, a máscara que botava no rosto e imitava vários rostos, né? E chama-se hipócrita. Eu fiz teatro na época e eu sei essa história. Então, presta bem atenção na coisa importante. Diz que o Eudes viu que o rei era fofoqueiro. Eglon, o nome do rei. Aí o que ele fez? Ele entrou num local onde ninguém entrava, nem crente entrava ali, atrás das imagens de escultura. Aí foi lá e falou no ouvido do rei, olha rei, eu tenho uma palavra secreta para ti. O rei falou assim, espera então. Mandou todo mundo sair, entrou no cenáculo fresco, e ali o Eudes falou para o rei Eglon assim, eu tenho uma palavra de Deus para ti. E diz que o rei se levantou. Quando se levantou, o Eudes era canhoto, tirou uma espada debaixo do vestido, que ele usava aquele vestido, né? E matou o rei. Enfiou a espada no rei e deixou. E saiu assim de mansinho e fechou a porta. Aí os empregados falaram assim, o rei deve estar dormindo. E passou de novo atrás das imagens de escultura e foi embora. Sabe o que quer dizer isso? Que o fofoqueiro, o mentiroso, é apanhado na sua própria mentira. Verdade. É apanhado na sua própria fofoca. Diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. A pessoa que escuta a gente contar todos esses testemunhos na Bíblia,
porque ele é de Deus, ele vai dizer, poxa, eu não vou mentir, eu vou ocultar algum segredo da minha família. Agora, o fofoqueiro, o mentiroso, ele já vai usar o exemplo de mentira para não dar dízimo, mas esquece que morreu Safira e Ananias lá porque não contribuiu graça, hein? com a obra de Deus. Isso é uma coisa que pode até ser perigoso, e aí é quando algumas mentiras viram manias ou viram rotina que você não sente mais, você não fica mais sensível àquilo. Então, não que isso seja uma regra, mas eu estava até conversando, e uma pessoa perguntou sobre a questão de mentira, às vezes em púlpitos e tudo. Eu não quero só falar de pastores, eu quero falar do dia a dia, como, por exemplo, que virou uma mania às vezes de pregadores, e você quando conhece bem, vê se, poxa, não é bem assim, mas você, como está no meio, você releva também, você perde a sensibilidade, no sentido de, às vezes a pessoa chega, você conhece as mensagens dela, de DVD e tudo, chega, olha, hoje o pastor pediu para eu pregar sobre isso aqui no congresso, mas quando eu pisei aqui, Deus falou ao meu coração para pregar sobre isso, e manda uma mensagem que ele já sabia, já tinha pregado em outros lugares. Não, às vezes é mania, é uma coisa que fica... Ele mas não deixa de ser mentira, André. Exatamente. Não é perigoso quando você perde a sensibilidade. Já começa mal, já começa é. mentindo. Agora, para ajudar esse amigo aí, André, rapidinho, falando da questão psicológica da mentira, né, que até falei aqui de megalomania e tal, existem alguns transtornos, né, psicológicos na realidade, que a pessoa ela tem até as razões para mentir, né? Se é transtorno, algo não está bem. Agora tem, como eu estava falando com o pastor também off, a questão da mentira por medo, né? Tem pessoas que já sofrem um medo característico, ela acredita que se... até uma espécie de psicose, vamos chamar. Se ela falar a verdade, assim, ela ouve até vozes dizendo assim, ó, você não pode falar a verdade, senão você vai morrer. Acho que vai ter um toque, né? Um transtorno obsessivo. E ela vai estar vivendo, isso é fato. E tem muitas pessoas assim, vivendo uma vida de mentira. Ela mente em tudo. E é uma doença, e precisa de tratamento. E tem perna curta. Estamos acabando o programa já, vai subir aqui os casts, mas eu quero agradecer a presença. Acho que a gente falou um pouco sobre tudo. Dá para falar muito ainda sobre mentira, mas mentira tem perna curta, tenta evitar. Se é para mentir, não tenta também. Tenta falar a verdade de um modo, como o pastor Carlos bem falou, aprenda a falar a verdade do jeito certo. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Eu agradeço, né? O meu contato aí, se precisar, para pregar nas igrejas, nosso contato, para casais, para família. É de graça, pode me convidar que eu vou de graça, não cobra nada. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Vou por amor. Até o próximo Atenas na Geral. Tchau, tchau.